Olá, eu sou William Preto, fotógrafo, aqui de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Hoje sou dedicado à fotografia de retrato de gestante, e apaixonado por fotografia há muitos anos. Eu me lembro que por volta ali dos meus 3 anos de idade, a minha mãe tinha uma câmera de filme na época que não estava mais funcionando e ela vinha com um flash e eu ficava lá brincando com o flash, de ficar disparando flash, mas sem saber para que aquilo servia, né? Sem imaginar como que funcionava aquilo, só por brincar mesmo. Aos 6 anos, ir para a praia naquela época era um acontecimento e a minha mãe adquiriu uma filmadora para poder registrar, né, aqueles momentos, aquela viagem. E depois, quando a gente voltou, ficou ali a filmadora de certa forma parada e ela decidiu começar a utilizar para poder filmar aniversários, formaturas, né? Ganhar ali algum dinheiro com aquela filmadora e eu sempre acompanhava ela, né? Ficava ali segurando a bolsa, né? Acompanhando ela. E quando voltava, o meu pai fazia a transferência da filmadora para uma fita VHS. E eu estava sempre ali acompanhando, né? Era criança e sempre acompanhando. Mas só aos 12 anos de idade que a minha mãe foi deixar eu ter acesso à filmadora, a poder conhecer um pouco mais. E foi aí que eu comecei a estudar sobre fotografia, sobre vídeo. Foi quando eu tive meu primeiro computador que eu tive esse acesso à informação, a poder saber, a conhecer os programas de edição. E fui ali, né, de forma bem amadora, tentando conhecer como que funcionava toda essa área. Um pouco tempo depois, eu comecei a fazer um curso de metalúrgica, que aqui na minha região, os cursos que tem é voltado para metalúrgica, e fui fazendo o curso e uma das matérias de desenvolvimento comportamental era criar alguma coisa com imagem, né? Então eu peguei ali uma câmera que eu tinha ganho da minha mãe, uma câmerazinha digital, e comecei a fazer alguns vídeos, né, para essa aula, algumas fotos, e foi aí que eu peguei esse gosto realmente, que é o que eu gostaria de fazer. Não era metalúrgica, era algo voltado à fotografia, voltado ao vídeo. E o diretor da escola, né, do Senai, ele na época ele gostava muito dessa ideia de mostrar o Senai, de mostrar em vídeo, em foto, e ele começou a me chamar para fazer esses trabalhos assim, né, durante as aulas ali. E eu fui fazendo as aulas e fazendo esse trabalho para o diretor. E foram 3 anos nesse curso. E quando eu estava ali no final do ensino médio, o diretor da minha escola estadual comentou, falou, olha, tá lá no jornal que estão precisando de alguém que goste de trabalhar com foto, com vídeo, para um estúdio fotográfico. E eu falei, poxa, essa é a minha oportunidade de começar a trabalhar naquilo que eu quero, que eu gosto. Então eu mandei um currículo e esse foi o meu primeiro e único emprego registrado que eu tive até hoje. Eu entrei nessa empresa, trabalhei ali de 2010 até 2017, na área de casamento, de foto, vídeo de casamento. E ali eu aprendi tudo que a gente deve fazer, certo e o errado, para a nossa profissão. E foi um aprendizado para mim que eu levo até hoje, saber tudo isso. E em 2017 eu decidi que eu deveria deixar esse trabalho para trabalhar por mim, por minha conta, né? Eu queria, as pessoas já estavam me reconhecendo pelo trabalho de vídeo, então eu gostaria de ter, né, o meu nome só para o meu trabalho mesmo. Então eu saí dessa empresa e o dinheiro que eu tinha ali eu investi nos meus primeiros equipamentos. Só na minha cabeça eu estava saindo dali para continuar trabalhando com casamento. Eu ia continuar trabalhando com aquilo que eu não queria mais, mas é o que eu já estava ali alinhado, que eu já sabia fazer. E eu conheci o trabalho de gestante. Eu vi que tinha essa oportunidade, eu peguei gosto por esse tipo de fotografia e vi essa outra possibilidade. Eu falei, não, acho que eu posso mudar, posso deixar de casamento, que é o que todo mundo está fazendo aqui agora, para fazer gestante que quase ninguém faz. E comecei a estudar sobre o assunto. E nesse meio tempo fui chamado para uma outra empresa para trabalhar como freelance e fiquei ali até 2020, até janeiro de 2020, trabalhando como freelance em casamento e fazendo as fotos de gestante. Nesse meio tempo eu vi a necessidade de abrir o estúdio. Até então eu só fazia foto externa,
porque na minha cabeça estúdio não daria certo. Eu conhecia os estúdios da região e via que era sempre a mesma coisa. Para mim era como se fosse só fazer foto 3x4 estúdio. Eu realmente não gostava, falava que eu nunca ia fazer esse tipo de trabalho. Só que as clientes, as gestantes sempre me perguntavam, falavam, não, gostaria de fazer em estúdio, né, eu acho que é diferente. E aí eu falei, bom, vou tentar, não custa nada tentar. E para não gastar muito, meu primeiro fundo que eu montei foi feito com um cano de PVC. Eu ficava morrendo de medo de desmoronar aquele fundo, da estrutura não aguentar o peso do tecido, mas eu pensei, pô, eu não quero fazer esse tipo de trabalho, vou tentar fazer para ver no que dá. E assim, desde o primeiro ensaio foi um sucesso. As gestantes que viram depois as primeiras fotos, todas queriam fazer em estúdio, porque eu tentei fazer algo já diferente de início. Falei, não, eu preciso me diferenciar de quem já faz para não ser mais um só. E aí, depois que eu vi que estava assim, tendo muito retorno, muita gente procurando, aí sim eu investi num fundo fotográfico de verdade, uma estrutura. Aos poucos fui ali adquirindo as tochas, toda a iluminação que eu precisava de início, sombrinha, coisas mais simples, para poder realmente começar. E foi então que em 2020, em janeiro de 2020, eu parei de fazer freelance para poder me dedicar 100% ao meu trabalho. Como estava dando muito certo, eu falei, não, vou trabalhar só por mim mesmo. E aí 90% do meu trabalho era gestante, até hoje é de gestante, os outros 10% é ensaio infantil, família, outros tipos de trabalho, mas 90% é de gestante. Então em janeiro eu comecei a me dedicar a isso, porém logo em seguida veio a pandemia. Veio ali o primeiro mês de quarentena, a gente ficou um mês sem trabalhar, com um certo receio, com medo. E nesse tempo, nessa quarentena, né, a gente tinha um dinheiro guardado para poder passar ali pelo menos um ano, caso o meu trabalho, né, não desse certo. Eu tinha ali um dinheiro guardado para a gente poder sobreviver um ano, até eu conseguir arranjar um emprego, caso fosse necessário, né? Porque assim a gente entra nessa área de fotografia, quando é uma novidade, a gente fica com receio das pessoas não nos receberem tão bem, então eu deixei essa reserva para isso. E aí, quando a gente ficou ali no primeiro mês da quarentena, a gente decidiu mudar. Vamos usar esse dinheiro que a gente tem guardado para investir. A gente está tendo muita procura, mesmo estando fechado, está tendo muita procura. Então, minha esposa falou assim, vamos mudar tudo. Eu tenho um home studio, o estúdio fica em casa, e todas as coisas que eram referentes ao estúdio ficavam dentro de onde é o estúdio. Ficava tudo ali guardado, né? Tinha as prateleiras e tudo mais. E a minha esposa decidiu, não, vamos mudar, vamos deixar um lugar mais espaçoso, mais arejado. E aí ela pegou um quarto na entrada aqui do estúdio para poder fazer tipo um camarim, um lugar onde guarda os acessórios. E o estúdio mesmo fica só para poder fazer as fotos e escolher das fotos. E a gente fez isso. Compramos vestidos para gestante, porque muitas queriam fazer com os vestidos grandes. Então a gente começou a investir em acessórios, em vestidos. E aí depois do tempo de quarentena, do primeiro mês de quarentena, quando a gente voltou ali a fotografar, a quantidade de gestante que a gente fotografou no primeiro mês pós-quarentena foi maior do que a quantidade de gestante que a gente havia fotografado em 2019 inteiro. Então a gente viu que mesmo tendo ali a pandemia, as gestantes continuaram procurando, vieram atrás e aumentou em muito essa procura. E aí a gente viu que estava dando certo, que era isso que a gente deveria fazer, que a gente deveria correr atrás e investimos bastante. Estudamos ali algumas coisinhas gratuitas pela internet, pelo YouTube mesmo, para a gente pegar um pouco de conhecimento. Só que ainda sentia necessidade de ter algo a mais, algo voltado realmente para fotografia de gestante. E assim, eu já conhecia a Nila, eu conhecia a Nila já há um bom tempo, já acompanhava o trabalho dela. E quando eu comecei a fazer o estúdio para gestante, eu usava as fotos dela como referência, né? Eu uso até hoje, eu uso as fotos dela como referência. E eu lembro quando lançou o livro e esgotou logo em seguida, eu falei, poxa, eu queria tanto ter esse livro, porque eu acho que se eu tiver esse livro eu vou adquirir muito mais conhecimento, vou saber o que fazer realmente. E fui acompanhando a Nila, vendo os vídeos no YouTube, aprendendo ali.
E quando ela lançou a formação, ela falou que ia ter essa formação, eu fui correndo me inscrever, me inscrevi lá para poder aguardar o lançamento. E quando lançou, eu fui ver referente a valores e assim, estaria um pouco distante, né, do que eu poderia gastar naquele momento. E falei, poxa, eu preciso tanto fazer essa formação, porque eu tenho certeza que isso vai mudar, vai dar um rumo diferente para o nosso trabalho. E aí, com a ajuda, né, da minha esposa, da minha família e tudo mais, a gente conseguiu adquirir essa formação. E assim, foi uma explosão de conhecimento desde do primeiro dia que a gente começou a assistir. Ah, eu já havia um conhecimento sobre fotografia, então já a parte básica já saberia como utilizar, né? Então acredito que para quem está começando é muito importante, porque vai aprender do zero ali, vai saber entender tudo sobre fotografia, os conceitos básicos, e para quem já é fotógrafo também poder aprimorar aquilo que já sabe e adquirir novos conhecimentos na parte de criativa, de iluminação e tudo mais. Então eu achava que sabia muita coisa e vi que não sabia nada, que eu tinha muito a aprender ainda. E, e como eu não tinha tempo também para poder fazer as aulas, eu pensei, poxa, eu comprei, não vou ter tempo para sentar e assistir. Foi então que eu mudei ali o escritório para poder assistir as aulas enquanto eu trabalhava. Então eu colocava na televisão as aulas passando, ia prestando atenção, aquilo que me chamava atenção eu parava para assistir realmente e ia editando e escutando, junto com a minha esposa. E depois, quando eu tinha dúvida de uma coisa, eu perguntava para ela porque ela tinha prestado atenção. Isso foi bom porque aí ela também pôde aprender tanto sobre fotografia quanto o conceito de molagem, né? Porque para quem é homem, trabalhar com gestante é um pouco mais difícil, né? Para a gente poder ter aquele contato. Então, tendo uma mulher junto para poder auxiliar nisso é muito importante. E isso me ajudou muito. E também no curso, além da parte de fotografia, da parte técnica, eu pude aprender um pouco sobre o que eu chamo da psicologia com a gestante. Principalmente para mim, que sou homem, saber entender um pouco o que passa na cabeça de uma gestante, do que ela sente, né, do que ela está esperando naquele momento. Talvez para uma mulher seja mais fácil entender sobre isso do que para um homem. Então eu pude aprender isso e colocar em prática e realmente deu muito certo. As gestantes confiam muito, vêm, fazem as fotos, elas ficam super à vontade, elas adoram vir fazer foto aqui, se divertem bastante. E então com o curso eu pude aprender tudo isso, eu pude colocar muita coisa em prática. E depois de começar o curso, colocando tudo ali em prática, fazendo, né, as aulas. Então, cada aula que eu aprendi uma coisa nova, no próximo ensaio eu já ia lá e colocava em prática um tipo de luz, uma coisa mais criativa. Então, cada aula ia adicionando um elemento, né, para não usar tudo de uma vez. A vontade era fazer tudo de uma vez, mas cada ensaio que eu ia fotografando, eu ia colocando uma coisa nova que eu aprendia no curso. E assim, foi dando muito certo, as gestantes foram gostando, sempre vinham, olha, eu vi que as suas fotos são bem diferentes, eu gostei. E isso foi bem legal. E depois que eu fiz o curso, muitas coisas boas foram acontecendo, coisas que eu não imaginava que poderiam acontecer tão rápido, já que em 2020 é que eu comecei a focar em gestante. E de forma muito rápida, depois que eu fiz o curso, logo em seguida eu recebi meu primeiro selo internacional. Fiquei ali entre as melhores fotos de gestante e entre os melhores fotógrafos de gestante. E essa primeira foto, né, que eu ganhei o selo em 2020 foi uma foto inspirada numa Danila Costa. É uma foto que ela fez, eu me inspirei, eu mandei essa ideia para a gestante queria fazer um ensaio completamente diferente, um ensaio nu, e eu fui pegar referências, mandar para a gestante para ela poder ver o que eu gostava, né, de quem eu seguia, e a gente gostou bastante de uma foto de folha que a Nila fez, e eu falei, não, vou tentar fazer essa foto também, né, vou ver o que acontece, se dá certo. E com essa foto eu ganhei meu primeiro selo internacional. E logo em seguida, em 2021, eu já ganhei o segundo selo também, com uma foto que eu aprendi sobre como mudar a cor de fundo, um fundo cinza, que também está no curso.
e coloquei em prática essa técnica e acabei recebendo um segundo selo. Então isso aumentou a minha confiança no trabalho, fez eu ver que realmente estava dando certo, que bastava eu me empenhar mais que eu iria conseguir isso. E eu fiquei muito feliz com o resultado. E não bastando isso, ainda em 2021, eu fui convidado a fazer a minha primeira exposição fotográfica no shopping aqui da nossa região. E a minha ideia era fazer apenas de gestante, mas eles queriam ver outros tipos de foto, então a gente adicionou foto infantil também, outros tipos de ensaio. Mas eu fiz uma parte toda voltada para ensaio de gestante e assim foi um sucesso. Eu lembro de ter muitas mulheres passando lá, vendo as fotos e dizendo que tinha vontade de engravidar, ou pela primeira vez, ou engravidar novamente para poder ter aquelas fotos, que quando elas estavam grávidas não puderam ter. E eu fiquei feliz com isso, em saber que eu pude trazer esse sentimento a uma pessoa de querer ter um filho para poder ter uma foto bonita, né? E isso é bem legal, isso é muito gratificante e foi tudo que eu pude adquirir depois da formação. Então eu acredito que vale muito a pena a gente investir em conhecimento. As pessoas ficam às vezes preocupadas em investir em equipamento, em investir em talvez coisas que nunca vão utilizar. Eu sempre fui muito seguro quanto a isso, antes de adquirir uma coisa, saber se aquilo vai ser realmente útil ou se vai ficar só guardado. Então, antes de eu comprar todas as coisas que eu estou comprando aos poucos agora, na formação eu fui aprendendo a utilizar aquilo que eu já tinha, né? Quando eu comecei a formação eu já tinha as tochas, sombrinhas e tudo mais, mas para quem realmente não tem nada, está começando do zero, lá ensina que com flash você consegue dar início, né, na sua fotografia em estúdio, com as coisas mais básicas você consegue iniciar. E aí depois, quando o seu trabalho for rendendo, for dando certo, você vai conseguir comprando uma tocha, comprando uma sombrinha diferente, um difusor diferente e vai poder melhorar a qualidade do seu trabalho. Mas assim, com pouca coisa você consegue entregar um trabalho sensacional. É só você saber utilizar a sua câmera, utilizar a luz que dá um resultado bem legal. E aí, conforme eu fui aprendendo durante o curso, eu fui adquiri uma girafa para poder fazer uma luz diferente, adquiri uma sombrinha parabólica de 1,45 para poder fazer uma iluminação também diferente, porque eu vi algumas dificuldades, uma iluminação que de início eu não gostava tanto e vi que o que eu aprendi no curso com uma outra iluminação eu conseguiria ter um resultado diferente. E até o posicionamento, né? A angulação da iluminação, eu consigo ter um resultado completamente diferente de uma foto para outra. Então, é o aprendizado, a gente aprende e põe em prática. A gente deve fazer isso, sempre aprender e colocar em prática. Em testando, a fotografia é muito isso, da gente testar, da gente ir lá e tentar fazer. Muitas das coisas que a gente faz a gente chama de gambiarra, né? A gente monta alguma coisa e consegue um resultado legal. O que a gente precisa saber é ter a certeza que aquilo que a gente está fazendo vai dar certo e que é seguro, que não vai ter problema para ninguém, que não vai gerar nenhum problema. Então, antes de você fazer qualquer coisa com a sua cliente, com a gestante, testa antes e já veja que o resultado vai dar certo. E sempre buscando coisas novas, abrir a mente para um novo, para ser mais criativo. Depois de assistir a formação, de saber pegar coisas diferentes para montar um acessório, a minha esposa fez uma coroa com palitos de churrasco. Eu conto para gestantes, depois que a gente fez a primeira foto, elas querem, eu quero fazer a foto com a coroa. E quando eu conto que a coroa é feita com palito de churrasco, elas nem acreditam. Então, e a minha esposa viu essa ideia, quis fazer e deu certo. E foi isso. Agora, assim, onde a gente entra, um lugar que a gente vai, a gente fala, acredito que aquele objeto dá para a gente fazer uma foto nova, uma foto diferente, um acessório diferente. Então, é muito isso. É abrir a mente para criar coisas novas. Bom, e eu quero aproveitar aqui também para agradecer a Nila, agradecer a toda a equipe dela que se empenhou em criar essa formação. É algo assim especial, é algo que não se vê em outro lugar.
ele é direcionado para a fotografia de gestante, mas o conhecimento que você adquire nessa formação vai te ajudar para qualquer tipo de trabalho que você for fazer depois desse. Tenho certeza que a equipe se empenhou muito, trouxe muito conhecimento, se esforçaram bastante. Eu me lembro de que eu achei que estava acabando já a formação e saí lá que estava tendo novas aulas sendo adicionadas ao curso e assim eu ficava muito feliz de saber que eu poderia estar sempre aprendendo, porque conhecimento é ilimitado. A gente aprende uma coisa hoje, amanhã já tem uma coisa nova. Então sempre estar aprendendo coisas novas ajuda bastante no desenvolvimento do nosso trabalho. Então é uma gratidão eterna por toda essa equipe e espero continuar sempre aprendendo. Acompanho lá no YouTube, mas a formação de Lacosta é um divisor de águas. É algo que vai agregar muito no seu trabalho e vale muito a pena você investir nisso. Desejo a todos vocês que estão aí na formação, tenham muito sucesso, assim como eu estou alcançando o meu, como eu estou alcançando meus objetivos, tenho muitos outros sonhos e objetivos a serem alcançados. Tenho certeza que você, talvez que esteja aí começando, tenha muitas dúvidas e tenho certeza que se você aplicar tudo aquilo que você aprendeu, se você se dedicar a estudar e colocar em prática, você vai alcançar coisas maiores do que você pode imaginar. Muito obrigado a todos.